No norte da Ucrânia, a 16 quilômetros da fronteira com Bielorrússia, existe uma cidade que deixou de ser um lar para 14 mil pessoas e se tornou uma cidade fantasma. E levará milhares de anos até que seja habitável novamente. A cidade de Pripyat foi o assentamento escolhido para as centenas de trabalhadores da usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, nos arredores de Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, ocorreu o mais grave acidente nuclear da história, devido à explosão de um dos seus reatores após uma cadeia de falhas no sistema de segurança. Se tratava de uma das centrais mais importantes daquele tipo na época, e nesse dia realizava-se uma simulação de corte de energia. O objetivo era observar a atividade de um dos reatores com fluxo limitado de energia. Mas o que no início seria uma tarefa de rotina, se tornou o início de um verdadeiro pesadelo. A simulação prosseguiu normalmente até que ocorreu um apagão em uma das fábricas, o que obrigou a ser adiado para a noite. Porém, o pessoal do turno noturno ainda não havia recebido um treinamento específico a respeito. Um dos reatores sofreu redução de potência e foi temporariamente desativado. Embora os trabalhadores tenham conseguido estabilizá-lo, a 1h24 da madrugada, o reator sofreu um acúmulo de hidrogênio em seu interior, causando 2 explosões. A fumaça gerada pela primeira explosão destruiu o teto de concreto, e a segunda apenas agravou as circunstâncias. 2 pessoas morreram no local e a radiação foi liberada rapidamente. Quando os serviços de emergência chegaram no local, um perímetro de segurança de 30 quilômetros foi isolado, conhecido como zona de alienação ou zona morta. Apesar de a mídia não ter noticiado o acontecimento em detalhes, um alarme internacional foi acionado após a detecção de radioatividade em pelo menos 13 países europeus. Mesmo sob essas graves e terríveis condições, os 130 mil residentes das cidades próximas não foram evacuados até 36 horas após o acidente. Mais de 1.000 pessoas receberam pesadas doses de radiação, causando a morte direta de 29 delas. As autoridades ucranianas iniciaram um plano de emergência. Jogaram uma mistura de materiais no núcleo dos reatores para conter a radiação. Eles também cavaram um túnel abaixo do reator, que foi preenchido com concreto para evitar que afundasse. Por fim, foi ordenada a construção de uma estrutura para envolver o reator e isolá-lo do lado de fora, chamada sarcófago, que conteria a radiação por 30 anos. No entanto, as consequências ambientais foram desastrosas. A radioatividade se espalhou por grande parte da Europa, contaminando um perímetro de 5 milhões de pessoas. 2 dias após o acidente, os níveis de radioatividade em Berlim, a capital alemã, estavam 2 vezes mais altos do que o normal. A produção agrícola e pecuária de Pripyat foi destruída e todos os vestígios de vida desapareceram. Apesar de todos os esforços para minimizar o desastre, as consequências do acidente de Chernobyl ainda perduram até hoje. Embora apenas 31 mortes diretas tenham sido registradas oficialmente, quase 500 mil de pessoas foram gravemente afetadas. Muitas delas desenvolveram diferentes doenças, como câncer, e diversas mulheres deram à luz crianças com malformações. No entanto, existem consequências a longo prazo para a saúde e o ambiente que são muito difíceis de contabilizar. Algumas estimativas afirmam que a explosão foi 500 vezes maior do que a causada pela bomba atômica de Hiroshima em 1945. Em novembro de 2016, 30 anos após a tragédia, foi inaugurado um novo sarcófago que deve conter a radiação por pelo menos 100 anos. No entanto, vai demorar muito mais para a natureza se recuperar. Até agora, apenas algumas famílias ousaram retornar às suas proximidades, apesar das advertências do governo. Apenas o turismo parece se beneficiar de Chernobyl, num lugar onde o tempo parece ter congelado para sempre. Oi pessoal, tudo bom? A gente hoje vai falar sobre radioatividade. Quando a gente fala de radioatividade, a gente imagina logo o quê? Acidente nuclear, bomba atômica, mas não é assim não. A radioatividade, pessoal, está no nosso dia a dia muito mais próximo do que a gente imagina. Por exemplo, nos hospitais, os exames, você também tem os medicamentos para alguns tipos de doença. A radioatividade também é uma forma de se obter energia. Então você tem usinas nucleares. No Brasil tem uma chamada usina de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E pelo mundo tem várias. França, por exemplo, 75% da energia toda da França vem de usina nuclear. Então, pessoal, a radioatividade não é só arma, não é um acidente, muito pelo contrário, é uma forma de energia. E olha, quando a gente fala de radioatividade, a gente lembra de quem? Marie Curie. Marie Curie é a única mulher, na verdade, é a única cientista, o único cientista que ganhou 2 prêmios Nobel, e esses 2 prêmios em ciências. Olha que legal, um de física e um de química. Mas não foi Marie Curie que descobriu a radioatividade, não.
Aqui, pessoal, tem uma tabela periódica onde você está vendo os elementos dessa tabela que são radioativos. Olha que coincidência. Todo elemento que o número atômico é maior que 83, ele vai ser radioativo. Pode ser antes de 83? Pode, aqui, ó. Tecnécio é 43 e é radioativo. Mas todo elemento maior que 83 sempre vai ser radioativo. Maior ou igual, né? Chegou em 83, todo mundo vira radioativo. Mas por quê? A gente vai chegar lá. Pessoal, a radioatividade começou a ser descoberta pelo trabalho de Roentgen com tubos de raios catódicos. Raios catódicos são tubos que lançam elétrons, onde ele descobriu o raio-x. Olha bem, os raios-x são radiações eletromagnéticas, mas não são radiações radioativas, tá certo? Lembra? São os metais, tá? Você tem lá uma placa metálica e o raio-x, ele vai a partir da colisão de feixes de elétrons com os metais. Por isso que dá a imagem da gente, né, do corpo, dos ossos, do que é mais denso. Então, depois que Roentgen começa a fazer isso, os trabalhos com radiação vão evoluindo. Aí sabe quem descobre a radioatividade? Exatamente, Henri Becquerel. Becquerel é quem descobre a radioatividade. Então, pessoal, a radioatividade é um fenômeno que vem do núcleo. Pronto. Isso é o que eu queria que você pegasse e lembrasse hoje. A radioatividade é um fenômeno exclusivo do núcleo do átomo. Então é por isso que raio-x não é radioatividade, porque é elétron, e elétron não está no núcleo. Quem no núcleo tem prótons e nêutrons, não é isso? Então vê bem, a radioatividade é um fenômeno do núcleo. E isso também explica por que elementos com número atômico 83 para cima são radioativos. Sabe por quê? Porque o núcleo com 83 prótons ele está muito cheio. Então ele está instável. Aí ele quebra. Quando o núcleo quebra, emite radiação. Então ele é radioativo. Por isso que a maioria dos elementos são radioativos a partir de quê? De 83 prótons. E por que libera tanta energia, Guga? É porque o núcleo ele é muito denso. Olha a densidade do núcleo. 2 vezes 10 elevado a 14 gramas por centímetro cúbico. Pessoal, isso é muita densidade. 10 elevado a 14. 14 zerinho por depois. Então, o núcleo é tão denso, que ele libera energia de uma forma muito expressiva. E essa talvez seja a melhor de todas as palavras até agora. Radioatividade é energia limpa. Exatamente. Mas, Guga, energia limpa. É energia limpa. Sabe por quê? Porque o conceito de ser energia limpa é aquela que não libera gases produtores de efeito estufa. E ela não produz, não. Tá certo? Então, radioatividade é um fenômeno onde você vai ter energia limpa. Guga, e esse gráfico aí, eu vou ter que saber isso aí, vai ter que saber apenas isso, que o núcleo para ser instável, ele ou tem muito próton ou tem muito nêutron. Se ele tiver muito próton, os prótons se repelem, o núcleo transmuta, quebra. Se tiver muito nêutron, ele é pesado, ele transmuta. Então, tem que se ter uma estabilidade. Se tiver acima da estabilidade ou abaixo, ele é radioativo. Google, o que é estabilidade? É a quantidade ideal entre prótons e nêutrons. Então, por exemplo, se eu tiver 40 prótons, eu devo ter 50 nêutrons. Aí, ó, tá bom, tá estável. 40 prótons, 50 nêutrons. Estável. Guga, e se tiver mais que 50 ou se tiver menos? Aí ele é radioativo. Ou ele pode estar acima ou abaixo, e aí é radioativo. E sendo radioativo, o que é que acontece? Ele quebra. E ao quebrar, libera radiações. Tá certo? Então, pessoal, a maioria dos elementos da tabela que tem vários isótopos, né, tem pelo menos um isótopo radioativo. O hidrogênio, que a gente conhece como hidrogênio, quando tem massa 1, deutério, quando tem massa 2, o trítio, quando tem massa 3, ele tem um isótopo radioativo. Faz até uma bomba, né, chamada bomba de hidrogênio. Mas eu posso considerar o hidrogênio um elemento radioativo?
Não. Por quê? Porque o trítio, ele não é o principal isótopo do hidrogênio. Existem vários tipos de hidrogênio. Hidrogênio comum, deutério, que tem massa 2, e trítio, que é o que tem massa 3. Na natureza tem mais o quê? Tem mais hidrogênio comum. Então, a gente só considera o elemento radioativo se aquele que tiver mais na natureza for radioativo. Tá certo? Aquele que o isótopo dele for radioativo. Aí a energia nuclear tem grandes vantagens, como por exemplo, independe das condições ambientais, a quantidade de lixo é pequena, a poluição gerada é quase nada e não ocupa grandes áreas. Você não precisa fazer uma usina hidrelétrica, não precisa fazer uma usina eólica, é uma área pequena, como se fosse uma indústria. Já as desvantagens são mais ligadas ao quê? Alto custo de construção, porque tem muita tecnologia, risco, aí sim, risco de explosão e vazamento. Então lembre, pessoal, a radioatividade é uma reação nuclear. O núcleo, ele quebra e libera radiação e partícula. Guga, e que radiação e partícula é essa? São várias, mas as principais são alfa, beta e gama. Oxe, alfa, beta e gama, o que é isso? São letras gregas, tá? Alfa é uma radiação positiva. Beta, radiação negativa. E gama, radiação sem carga. Olha que bonitinho. Então, quando o núcleo sofre transmutação, ele libera radiação. Olha, a parte que vai para o lado positivo é porque é negativo, né? Os opostos se atraem. Então, ele vai para o lado positivo é porque é negativo, radiação beta. Quem vai para o lado negativo é porque é positivo, radiação alfa. E quem passa direto, sem sofrer nenhuma atração, é gama. Gama não tem carga nenhuma. Então, vamos estudar um pouquinho cada um dessas radiações. A radiação alfa, ela é positiva, ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. A radiação alfa, quando o elemento emite radiação alfa, quando o elemento emite alfa, ele sofre uma mudança. Que mudança é essa, Guga? O núcleo dele diminui a massa e a carga. Então, se um átomo tiver uma massa A, quando ele emite alfa, fica A menos 4. Ele tiver uma carga Z, quando ele emitir alfa, ele fica Z menos 2. Então, diminui 4 unidades na massa e 2 unidades na carga. Mas por quê? Você não está jogando para fora alguma coisa? Se você joga para fora, quando o alfa vai embora, ela diz, vou levar meus prótons e meus nêutrons. Bota embaixo do braço e leva. Aí o que aconteceu? O núcleo ficou com menos o quê? Menos 2 prótons e menos 4 de massa, porque foram 2 prótons e 2 nêutrons. E a massa é a soma de prótons e nêutrons. Então, quando um elemento emite radiação alfa, ele joga para fora o quê? 2 prótons e 2 nêutrons. Aí o que é que acontece? A sua massa, diminui de 4 unidades e sua carga diminui de 2 unidades. Quando se emite alfa, a massa diminui de 4 unidades e a carga de 2. Guga, e beta? Quando você emite beta, beta tem carga negativa. Quando ela sai, saiu negativo. Quando sai negativo, fica o quê? Fica mais positivo. Então, como beta não tem massa, tá? Beta não tem massa, só quem tem massa é alfa. Como beta não tem massa, não altera nada na massa, mas aumenta 1 na carga, porque não saiu negativo, então ficou 1 positivo a mais. Então, quando eu emito radiação beta, a massa não se altera, mas a carga aumenta de unidade. Se eu botei negativo para fora, ficou positivo para dentro. E você pode estar se perguntando, de onde vem a radiação beta? Guga, se o núcleo só tem prótons e nêutrons, como é que quando ele quebra, transmuta, quando ele é radioativo, ele emite beta, que é negativo? Você me disse que só sai do núcleo o que é o quê? Radioatividade, só tem que sair do núcleo. Como é que sai do núcleo uma partícula negativa? Não tem no núcleo partícula negativa. Então, beta sai do núcleo ou não? Sai.
E quem provou isso foi Fermi. Fermi mostrou, Enrico Fermi, que quando aparece beta é porque o nêutron é como se ele fosse formado por um próton e um elétron. Quando ele quebra na radioatividade, ele joga para fora o elétron, que é beta, e fica no núcleo o próton. Por isso que quando emite alfa, o que é que acontece? Quando emite alfa, diminui 4 na massa e 2 na carga. Mas quando emite beta, aumenta na carga, porque o nêutron que quebrou jogou beta para fora e aumentou um próton no núcleo. Então, de onde é que vem a radiação beta? Da quebra do nêutron. Exatamente, a quebra do nêutron. Então, a beta, a radiação beta, o decaimento beta, vem da quebra do nêutron. Outra coisa importante, pessoal, as radiações elas têm poder de penetrar, poder penetrante, de caminhar no ar. Esse poder penetrante, ele é maior quando a partícula for mais leve. Alfa tem massa e tem carga. Beta não tem massa, mas tem carga. E gama nem tem massa nem tem carga. É só energia, tá? Tanto é que eu não posso chamar de partícula gama, jamais, viu? Não posso chamar de partícula gama, jamais. Gama é radiação. Então, penetrar é caminhar no ar. Quem caminha mais? Logicamente, gama. Alfa, ela é parada por uma folha de papel. Beta, por um pedacinho de alumínio. Gama só é parado por chumbo. Então, a radiação gama, ela tem um maior poder de penetrar, de caminhar no ar, de entrar no corpo humano, de mexer no DNA. E aí, qual é o problema de um acidente nuclear? É que isso passa para uma outra geração, porque mexe no código genético. Então, olha aí, ó, alfa, beta e gama. Alfa tem até um papelzinho já para, beta passa pelo papel, mas para no corpo. Raio-X passa pelo corpo, embora não seja radioatividade, mas é radiação. Agora, o raio gama só para no concreto ou no chumbo, então tem alto poder de penetração. Essa é a primeira parte que a gente está vendo de radioatividade. Legal? Então, meu povo, um beijão e até a próxima. Valeu!